Fala pessoal, tudo bem? Professor Michel com vocês. A gente vai continuar falando de função logarítmica. Por que continuar? Porque a gente já tem um vídeo de função logarítmica que a gente fala da introdução de algumas coisinhas básicas, quando a função logarítmica é crescente, quando ela é decrescente, e agora a gente vai falar especificamente sobre gráficos de função logarítmica. Então vamos lá. No vídeo anterior a gente falou de função logarítmica relacionando a base ao fato da função ser crescente ou decrescente. A gente falou que se a nossa base fosse maior do que 1, a nossa função era crescente. Se a base fosse entre 0 e 1, do tipo 0, alguma coisa, lembra? A nossa função era decrescente. Então vem cá, vou pegar dois exemplos para você. Um com a base maior do que 1 e o outro com a base menor do que 1. Ah, menor do que 1 inclui os negativos? Não, porque tem uma aula que a gente deu sobre o básico de logaritmo, onde a gente falava que a nossa base ela tem restrições para o logaritmo poder existir. Primeiro, ela não pode ser nem 0, nem negativa, nem igual a 1. São essas três restrições. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá beleza? Vamos lá, galera. Eu não sei se você lembra, mas o que significa informalmente logaritmo? O resultado de um logaritmo é o expoente. Anota isso. Anota. É o expoente que você coloca na base, que transforma a base no número de cima. Então vamos lá. 2. A minha base é 2. Os resultados desse logaritmo serão expoentes que eu vou colocar no 2, beleza? Então vamos lá. Olha para esse cara aqui, ó, 1. Se eu tenho 1 aqui em cima, pensa você, qual é o expoente que eu coloco no 2 que transforma o 2 em 1? 0, excelente. Agora 2. Se aqui em cima for 2, toda vez que o logaritmo tiver números repetidos, o resultado disso dá 1. Excelente. 128. Se aqui for 128, qual é o expoente que você coloca no 2, que transforma o 2 em 128? 7. Presta atenção. Olha aqui, ó. Você foi aumentando, olha o resultado, também foi aumentando, é uma função crescente. Só que tem um detalhe também. Olha aqui, ó. Você aumentou de 1 para 2, ele aumentou uma unidade também, que lindo. Só que olha aqui, você aumentou 126 unidades. E aqui só aumentou 6 unidades. Então, o x no logaritmo cresce muito mais rápido que o y. Isso faz com que o formato do gráfico do logaritmo crescente seja assim. Ó. Presta atenção, olha aqui. Ó. Esse é o formato do gráfico de um logaritmo. Então, vamos lá. Você está vendo esse ponto aqui, ó? Onde o y é 0, onde o y é 0 significa que o meu ponto está no eixo x. Então, quem é esse cara? 1. Tranquilo? Para valores à esquerda do 1, quem é esse pontinho aqui? É a origem do gráfico. A origem é onde os dois valores, tanto de x quanto de y, valem 0. Então, se eu estiver entre 0 e 1, o meu logaritmo assume valores abaixo do eixo x. Presta atenção. Se eu estou falando de y, se eu estou falando de valores de y, valores de f de x, valores da função, toda vez que o meu gráfico está acima do eixo x, a minha função está assumindo valores positivos. Toda vez que eu estou abaixo do eixo x, a minha função está atingindo valores negativos. Então, quando o meu logaritmo ele é crescente, olha a base aqui, ó, olha a base, crescente, entre 0 e 1, a minha função é negativa. Acima de 1, a minha função ela é positiva. Tá tranquilo isso? Esse é o formato de uma função logarítmica crescente. Agora vamos ver esse outro aqui, ó. A minha base é 0,5. Agora o resultado desse logaritmo vão ser os expoentes que eu coloco no 0,5 para transformar ele no cara de cima. Vem devagar. 0,25. Se esse cara de cima for 0,25, qual é o expoente que eu boto nesse cara que o transforma em 0,25? 2. 2. Agora, se o cara de cima for igualzinho a ele, o resultado dá 1. Maravilha. 4. Se o cara de cima for 4, caraca, professor, como é que eu transformo esse cara em 4? Minha Nossa Senhora, e agora? Quanto vai dar isso? Menos 2. O que quer dizer o seguinte, presta atenção. Conforme eu fui aumentando o meu valor de x, o meu valor de y foi diminuindo. Meu logaritmo aqui, a minha função é decrescente. Porque eu aumentei o x, a minha função foi diminuindo de valor. A gente já tinha falado isso. Show de bola. Outra coisa, perceba, agora quando os meus valores de x estão entre 0 e 1,
os meus resultados são positivos. Quando o meu valor ficou maior do que 1, os meus resultados ficaram negativos, não é? Então o gráfico é o contrário desse. Olha como é que vai ficar o gráfico de um logaritmo decrescente. Vai ficar assim, ó. É o inverso desse. Aqui, que número é esse, pessoal? 1. Vou te dizer por que esse cara é 1. Exatamente nesse ponto, tu lembra que aqui o y é 0? Então presta atenção. Para que esse cara seja 0, aqui tem que ser 1. Por quê? Qual é o expoente que transforma 0,5 em 1? Todo número elevado a 0 dá 1. Então, quando aqui vale 1, quando o logaritmo tem 1 nessa posição, o resultado dele é 0. Então, esse aqui é 1. Olha para cá. Entre 0 e 1, o meu gráfico está acima do eixo, valores positivos. Entre 1 e infinito, ou seja, a direita do 1, ó, do 1 para lá, todos os valores positivos que eu pegar e acima de 1 eu vou ter valores na minha função o quê? Negativos, certo? Então, isso daqui é para uma base entre 0 e 1, e aqui é para uma base maior do que 1. Gráfico crescente e gráfico decrescente. Tá beleza? Então é isso. Algumas relações, como, por exemplo, meia-vida. É o tempo necessário para que a massa de um isótopo fique reduzida à metade. Não é isso? Trazendo um pouco de química à parada. Então, quando o tempo vai aumentando, a massa vai diminuindo. Então, é uma relação decrescente. Eu posso pegar um problema de meia-vida e usar logaritmo, ou eu posso pegar um problema de meia-vida e usar exponencial. Se eu usar exponencial, vai ser uma exponencial decrescente. Se eu usar um logaritmo, vai ser um logaritmo de base entre 0 e 1, porque a relação é decrescente. É mais ou menos por aí. Tá beleza, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro isso aí para você. Agora é a gente cair dentro de exercício para botar tudo isso em prática. Beleza? Eu vou chegar aqui para o ladinho para você poder copiar. A gente se vê numa próxima. Um abraço.